Então, dando continuidade, nós vimos na aula passada codificadores, agora nós estaremos vendo decodificadores. Novamente, aqueles conceitos lá de código, né? Vamos dar uma lida aqui, rapidamente, para a gente. Códigos são grupos de símbolos representados por números, letras ou palavras, estabelecem uma determinada característica ou combinação entre os dois sistemas de numeração. Eu não coloquei aqui a referência, talvez porque esse texto já estivesse no slide do professor Cláudio, né, que eu me baseei no material que o professor já utilizava, né, quando eu peguei a disciplina. Então, decodificar significa transformar informações que estão, ali falta uma letrinha também, escritas de forma codificada, pouco conhecida ou identificável, de forma a sua forma original, completa ou em outra forma de mais fácil compreensão. Nos sistemas digitais, decodificar significa, na maioria dos casos, transformar um número binário de volta ao seu formato decimal para manipulação ou visualização pelo homem. Normalmente, aqui na eletrônica digital é isso, né? É do digital para um formato mais fácil da gente entender. Normalmente a gente pensa mais em base decimal, né? E não base binária. Então, um exemplo bem típico, e que vocês vão, possivelmente, infelizmente a gente não está na aula presencial, não sei se vocês conhecem o display de 7 segmentos, mas eu acho que hoje até a gente não vê muito esses displays de 7 segmentos, porque hoje é mais cristal líquido, né? Mas o display de 7 segmentos são 7 segmentos, né? Ou seja, e cada segmento é um LED. E o interessante disso é que a gente pode facilmente representar letras, números da base decimal, né? Usando esse display. Então, ele é bem prático, é fácil de implementar. E, basicamente, ele é um conjunto de LEDs, como eu falei. LEDs é um componente semicondutor otimizado para que a gente visualize a energia eletromagnética, né, emitida. Então, essa radiação eletromagnética, né, irradiação eletromagnética, a gente visualiza, né, através desse display, e que ele pode ser montado com anodo ou cátodo comum, ou seja, o cátodo comum é quando ele tem um terra comum. Todos os LEDs estão ligados no mesmo terra. E o anodo comum é quando todos eles têm o mesmo positivo. Mas, naturalmente, que cada LED desse aí, ele precisa ter um resistor controlador de intensidade. Não dá para ligar todos eles na mesma, botar um resistor no comum, porque aí nem todos os LEDs terão a mesma intensidade, teriam a mesma luminosidade. Então, a gente, normalmente, um display de 7 segmentos tem 7 resistores fazendo esse controle. Porque eu não sei se vocês já estudaram o componente em si, mas o resistor tem a função de limitar corrente através do componente, porque esse componente, quando ele começa a conduzir, quando passa do joelho de condução, ele praticamente a corrente tende a ser infinita, caso não exista a presença desse resistor. Eu não sei se você já tem o conhecimento dele, né? Então, por exemplo, se a gente aplicasse uma tensão de 5 volts, que é a tensão que é muito comum nos equipamentos digitais, né? Nós precisaríamos de um resistor de 330 ohms para limitar a corrente de 10 a 20 miliamperes nesses LEDs que compõem o display. Naturalmente, se a gente for na folha de dados do componente, o fabricante vai dar esse tipo de informação. Portanto,
como é que nós faríamos um decodificador, né? Por exemplo, de digital para decimal. Então, vocês olhando aqui o nosso desenho, vocês vão ver que aqui os LEDs que estão acesos, aqui em vermelho, eles estão representando o que a gente poderia dizer que é um zero. Então, se nós quisermos representar essa imagem como sendo zero, então nós teríamos que associá-la a esse formato aqui, né? Nós teríamos aqui nós temos as variáveis, vamos supor, de entrada, né? Ou o que corresponde a seria o zero, né? Zero do BCD, ou digital, e zero para decimal. Então, para mostrar o zero em decimal, nós teríamos que acender determinados LEDs e apagar somente um, que é o G. Então, se nós ligássemos esses LEDs aqui, nós teríamos o formato da figura que aparece aqui, certo? E queria corresponder ao código 0 em BCD 8421, que seria nosso código digital. Então, ali, nós estaríamos entrando com o código digital e estaria mostrando essa imagem, né, que corresponderia ao 0. Esse outro aqui é um exemplo do 4. Então, se nós quiséssemos representar o 4, né, que é esse binário, é esse aqui, seria o código em binário, ou seja, 0, 1, 0, 0, né, vocês devem saber. E aqui o 1 está na terceira posição, em relação da direita para a esquerda, né? Ele está na terceira posição, e essa terceira posição é o 2 elevado a 2, e 2 elevado a 2 é o 4. Então, esse número binário aqui, ou também pode-se dizer código BCD, 8421, corresponde à base decimal 4. E para que isso aconteça, nós temos que acender alguns LEDs e apagar outros LEDs, exatamente como está aqui. Então, nós teríamos essa imagem aqui do display. E assim por diante, né? Qualquer outro aí. Então, aí nós criaríamos essa tabela da verdade aqui, ó, onde nós temos aqui o código, né? E a decodificação dele, que seria em 7 segmentos, que teria uma correspondência com a base decimal. Então, é uma decodificação, né? Nós entramos com um binário e saímos com uma representação em base decimal. Cada uma daquelas linhas lá, ó, vocês têm lá as saídas, no caso, o que ligaria cada um dos LEDs. Ó, aqui está de A até G, que são os 7 LEDs que correspondente a cada elemento do display de 7 segmentos. E não foi feita a simplificação, naturalmente, mas está aqui como é que seria arranjado aquelas 4 variáveis de entrada, que são essas aqui, 4 variáveis de entrada, A, B, C, D. Então, essas variáveis quando escrita no formato de equação algébrica, ela ficaria desse formato. Não está representado, não foi feita essa representação, e se nós quiséssemos fazer, o que é que seria? Nós teríamos que fazer uma equação aqui para o A, ou seja, pegar esse formato todo aqui e colocar no mapa de Carnot, no KineMaClassic, então representar apenas os uns, né? E depois, usando esses métodos de simplificação, que pode ser algébrica, pode ser White-Carnot, pode ser KineMaClassic, então nós faríamos a simplificação. E cada uma dessa aqui, ó, B, C, D, F, G,
elas simplificadas, elas geram essas expressões aqui. Né? E tendo as expressões, a gente pode fazer o circuito, né? Circuito lógico. Eu acho que não... Ah, tem aqui. Tem um circuito lógico aqui, daquelas portas, cada uma delas ali, ó. Né? A, B, C, D, F, G, F, F, G. Seria esse circuito aqui. Naturalmente que esse circuito é um circuito bastante complexo e nós temos componentes que fazem exatamente isso aí, né? que é uh, que é um circuito, né, onde a gente tem as entradas, A, B, C, né, aqui os elementos aqui, ó, começa onde? Tendo aqui A, B, C, D, F, G, né? E aqui os elementos da digitais aqui, né? Aí, naturalmente, tem outros componentes aqui, alimentação, tem terra, tem um comando aqui de display apagado, isso aqui eliminação de zero, tem, tem, tem o teste de segmentos, tem vários componentes. Eu acho que eu até coloquei uma folha de dados de um desses componentes lá no final, porque, infelizmente, a gente não está tendo aqui a oportunidade de testar isso aí na bancada, né? O ideal seria testar isso aqui na bancada, mostrar como é que se liga, né? Infelizmente, a gente não está podendo fazer isso. Aqui, ó, a gente tem mais alguns dados, né, dos endereços e tal, né? Aqui outro também. Aqui é o 747, esse aqui é o 9368, ou seja, tem vários circuitos que podem fazer a mesma, ou é anodo comum, cátodo comum, cada um deles com um formato diferente, né? Aqui nós temos a simulação em Proteus, né? Então isso aqui é a simulação, eu não sei qual é o componente que tem aqui, mas aqui tem um componente que lá está disponível no Proteus, e aí nós temos as entradas, né, e as saídas correspondentes, né, aqui tudo zero, né, ele vai dar zero. Né. Então, 4 e 2, 4 e 2 vai dar 6, podemos os números aqui. E dá para escrever também letras, né, do alfabeto aqui, basicamente, S, T, U, V, se ele teria que corresponder, não sei o que seria aqui, H, Y, Z, né, poderia ser, não dá para representar todo mundo, mas... E, naturalmente, dá para representar os números, né, sem problema. Tem outras formas de representar, outros símbolos que podem ser mostrados, né, em certos segmentos. Tem alguns certos segmentos que tem um ponto também, né, e pode ser colocado vários displays para formar uma palavra maior, né, um número maior. Dá para fazer muita coisa aqui, né, com o display. Então aqui nós temos um exemplo, que é projetar um decodificador para escrever uma palavra, né? No caso aqui seria um CD player. Mostraria o CD player aqui, né, nesses... ou poderia ser vários displays, ou vai mostrando letra por letra, né? No caso aqui pode ser vários displays. Então, se nós quiséssemos representar, vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Se for representar CD player, né? Vamos ver aqui, a saída de certos segmentos que devem ficar acesos ou apagados de forma a formar o caractere. Então, temos 7 LEDs, né? E para 7 LEDs precisaremos de apenas 3 entradas, conforme tabela mostrada no slide anterior. Então, nós queremos escrever a palavra CD player. Então,
nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o 8 dá para fazer 3 variáveis, né? Porque cada variável desse aqui, ó, cada combinação de 3 variáveis vai representar uma letra. Então, se a gente quiser representar o C, né, nesse caso, seria tudo zero, ABC zero. Então, o C vai aparecer aqui acendendo esses LEDs. Então, nós estaríamos convertendo esse código nesse aqui, porque nós estaríamos acendendo determinados LEDs. Então, existem várias maneiras de fazer isso, né? Aqui é um exemplo de mostrar como é que a gente escreveria a palavra CD Play em um conjunto de LED de 7 segmentos, de display de 7 segmentos. As equações que possibilitam controlar cada um dos LEDs, de forma a constituir os caracteres, são retirados da tabela que relaciona saída com as entradas. Aqui, no caso, as entradas, né, e aqui as saídas. Então, colocando cada uma das saídas, né, A, B, C, D, E, F, G, né, nós extrairíamos as expressões originais, né, que depois seriam colocadas no mapa de Carnot ou aqui numa classic, né, que está sendo retirado as expressões. Mas é uma soma de produtos, né, então precisamos colocá-la no mapa de Carnot, no White Carnot, e aí pode ver, ó, essa primeira expressão aqui, ó, é só ser complemento, é suficiente para representar, no caso, a variável A. Aqui a variável B ficaria com essa expressão, da simplificação, né? C, e assim por diante. B, E, F, G. Então, para minha expressão daí. Nós poderíamos montar o circuito, nesse caso aqui foi montado com Proteus, né? Normalmente aparece assim, né, as variáveis de entrada, aqui já foi colocado um barramento com uma variável e o seu complemento. Variável, complemento, variável, complemento. Então, é uma maneira também de representar isso aí. E aqui tem o exercício, né, que é fazer um decodificador que escreva a sequência de um sistema hexadecimal em um display de 7 segmentos. O exercício 2 é projetar um simulador de circuito decodificador para, a partir de uma contagem binária em 3 bits, mostrar em 5 displays de 7 segmentos seu nome e o sobrenome. Seriam dois exercícios que está proposto aqui. E aqui tem um exemplo que o professor Cláudio fez, né? Fez um circuito para escrever o nome dele, né? Então, o sobrenome dele, né, que é Ebert. Então, observe aqui que aqui apareceria o E, né? 01 apareceria o E, 010 aparece o B, 01 aparece o EB, e quando fizer assim, 00 daria, escreveria, não está pronto o nome dele. Aqui, né? Então ele fez para cada... teria que escrever, né, na tabela de verdade aqui. Da mesma forma que tem um CD player lá que a gente viu, é basicamente o CD player lá que a gente escreveu aqui. Vamos ver aqui. Aqui, ó, CD player, né? Então o C vai corresponder a uma combinação qualquer. Né? O D é isso aqui, assim por diante. Então, isso aqui poderia aparecer num CD, num display, esse aqui no outro display, esse no outro display, e assim por diante. Então, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 displays. E quando, por exemplo, 00 aparecesse no primeiro display, né, que
todas essas variáveis aqui tem que ser distribuída em todos os displays, né? Então, quando aparecesse esses valores aqui nesse primeiro display, apareceria a letra C no primeiro display, isso aqui D no segundo display e assim por diante. Então, seria uma maneira de construir isso aí. Tá? Então, eu não sei mais. Eu não sei se hoje é dia 17, né? Nós estamos meio curto, assim, para. Eu vou deixar vocês. Não, desculpa, 23, né? Caramba. Eu até tenho que ver, não sei se a nota de vocês tem que ser dada essa semana. Mas. Eu vou fazer o seguinte: eu não vou dar mais nenhuma tarefa para vocês. E eu vou. Eu não sei se eu posso, até se eu tenho a semana que vem para entregar as notas ainda, sabe? Mas, a princípio, eu vou dar sábado e domingo, né? Sábado e domingo para vocês terminarem a tarefa, que eu vou prolongar até sábado e domingo, para que vocês me entreguem. Eu não sei se eu posso entregar ainda, né?